E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque eu tenho uma pautazinha que eu fiz para você Claro. aqui, né? Como você integra a terapia de regressão transpessoal com outras práticas clínicas, né? Uhum. Poderia ser possível? Então, Ou você já pratica isso lá? eu pratico separadamente, Separadamente. tá? Aham. Isso. O olhar que eu obtive na medicina acerca do paciente, acho que esse olhar ele nunca vai acabar, né? Esse lado médico meu continua. E esse olhar, ele me ajudou muito numa questão, na anamnese. Tá? Então, eu já tenho 20 anos de formada de medicina. E eu sou clínica. Então, fazendo essa conversa, essa anamnese, esse traquejo de saber aonde está o seu problema, aonde que está a questão, essa parte a medicina me ajudou demais. Tá? Agora, na medicina, eu sabia resolver a parte física. Aonde está o problema? Tá com dor aqui, então vou passar esse remédio, vou pedir esse exame. Agora, eu tenho uma nova abordagem de tratamento, que é a terapia de regressão. Então, se você for meu paciente, chegar no meu consultório hoje, eu vou te perguntar assim, Rolens, quais são os seus problemas hoje da sua vida? O que não está funcionando? O que não é funcional? Eu vou levar uma lista gigantesca. Isso aí se chama lista de compras, que a gente fala lá. Então, você vai levar a sua lista de compras. Vamos colocar aqui o que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3. Vou levar uma lista de relações de conflitos. Vamos resolver esses conflitos um a um, né? Do mais grave até o mais tranquilo seu. Então, eu vou começar do mais grave. Isso aqui é o que atrapalha mais a sua vida hoje. Mas aqui eu tô morrendo de medo de trabalhar com isso, que é o pior. Vamos começar com o pior, que depois que tirou o pior, o resto fica mais fácil de tratar, fica mais não fácil, fica? Né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar ali no top 1. O mais fácil, entre aspas, né? Vou começar no top 1, que é o mais grave. Então, aquele ali, pelo olhar, por essa anamnese, eu consigo chegar, tá? No que é o mais grave, o que não é. E aí, sim, fazer essas estratégias de tratamento. Então, nessa primeira sessão, às vezes, só a primeira sessão eu já pego uma anamnese. Às vezes eu não consigo passar adiante, sabe? Sim. Por quê? Eu tenho que esquematizar todo como é que está funcionando a mente da pessoa ali, essa organização. Esse problema aqui, ele está trazendo qual repercussão na sua vida? O que você está deixando de fazer por causa desse problema? Como que você gostaria de ser e não está sendo? Tá? Então, o que você está fazendo na sua vida para ficar na zona de conforto e não estar enfrentando esse problema? Então, isso tudo tem que ser entendido na anamnese, tem que ser muito esmiuçado. Para quê? Para chegar na hora da regressão, eu saber o ponto exato que eu vou. Não adianta eu fazer uma regressão perdida, sem saber o que eu tenho que mexer. Tá? Regra número 1, você tem que sair melhor do que você entrou no meu consultório. Não adianta pode ser feito para crianças, os jovens e os adultos? Pode. Tá? Agora, o grupo da terceira idade também entra normalmente? Entra normalmente. E é fácil fazer essa regressão para o grupo da terceira idade? Você consegue lembrar de algo lá no passado, na época talvez da infância, seja o problema inicial, né? Sim. Se não tiver nenhum déficit cognitivo mais grave, sim, é possível fazer, né? E com relação a isso, você chegou a falar sobre déficit cognitivo. Passa para uma psicóloga primeiro essa parte, você já consegue buscar algo ali e opa, tem um problema cognitivo aqui. Tem que ser tratado primeiro com o psicólogo, ou você consegue trabalhar dentro da clínica lá do seu Não, consultório? eu vou conseguir identificar aqueles que podem fazer a regressão, aqueles que não podem. Sim. Então, se chegou um senhor idoso para mim, eu vou fazer uma anamnese dele. Se tiver um déficit cognitivo mais importante, eu vou conversar. Falar assim, olha, no caso aqui, eu não consigo trabalhar, tá? Mas pelo menos inicialmente não, né? Sim, mas é mais por uma questão neurológica mesmo, tá? Então, como médica, é claro que eu vou olhar essa questão também. Vou ver quais medicações estão tomando. O que eu vou ter que tomar de cuidado ali naquele momento para fazer uma regressão. Uma pessoa que é um cardiopata, que está até controlado, mas tem uma cardiopatia mais importante, na regressão eu vou ter que tomar um cuidado maior. Então, toda essa responsabilidade também eu tenho que ter. Sim. Sabe? Não é só com a saúde mental também, mas se a gente lembrar que é tudo integrado. Nesse processo de regressão pode vir a aumentar, inclusive, os batimentos cardíacos, né? Sim, criar uma arritmia nele ali.
O bom é que tá na frente do médico, né? Então eu sei, assim, é um cardiopata, tem um problema. Eu sei que naquela parte ali da regressão, quando tiver uma catarse, a pessoa estiver tendo aquele insight todo de emoções ali, uma catarse emocional, eu sei que eu vou ter que pegar mais leve. Não dá pra pessoa chegar num batimento a 1000 e correr o risco de passar mal. Então, tem que ter uma responsabilidade, claro, do lado, né, por trás disso. Então, tem que ser observado o tempo todo. Começou a tremer, movimentar demais as mãos. Ali você vê que tá tendo alguma coisa diferente, né? Tá acontecendo, na né? terapia de regressão, sempre o corpo vai ser trabalhado também. Tá? Eu falo É importante assim, frisar isso. Sempre. Eu falo que tem uma tríade. Lembrar que nós somos corpo. Então, no corpo, nós temos aqui todas as terminações nervosas. Nós temos nossos 5 sentidos. Então, nós vamos sentir através do nosso corpo. Tá? Então, esses impulsos, eles vão ser jogados para o cérebro. A gente fala aí que é um lado aí mais primitivo, né, do cérebro. Que essas sensações, elas vão ser codificadas em sentimentos, emoções. E só depois que a gente vai passar para o nosso raciocínio lógico, para a abstração. Então, essa terapia, o legal é que ela vai trabalhar tanto no corpo, vai trabalhar nessas sensações mais primitivas, ela vai trabalhar nesse lado cerebral mais primitivo e também vai trabalhar no lado lógico, lá depois do raciocínio lógico, da abstração. Então, a tríade corpo, mente e emoções, todos os 3 vão ser trabalhados durante uma sessão. Para alívio de um trauma, para alívio de vários traumas, de algum bloqueio, de alguma fobia que a pessoa tiver. Entendi. É uma pergunta que eu ia fazer para o Dr. Hans aqui, mas eu vou te transferir essa pergunta aqui. Né? O que é terapia regressiva? O que é terapia regressiva e como ela se diferencia de outras terapias? Claro. Então, primeiro, igual eu acabei de falar, a terapia de regressão, ela vai trabalhar no nível corporal. Durante o transe, a pessoa, ela vai sentir, ela vai voltar no momento do trauma e ela vai sentir tudo que ela sentiu durante o trauma. Então, todas aquelas reações químicas do trauma, todas as emoções, às vezes ela sente um formigamento no pé, às vezes ela sente uma dor na mão. Então, todas as emoções ali, o corpo vai estar todo aflorado no momento, tá? Então, tudo aquilo vai voltar à tona. A pessoa, ela vai reexperienciar, ela não vai falar sobre a experiência. Então, essa é a grande diferença. Ela vai reviver, tá? Então, a experiência, ela vai vir junto com todas as reações químicas daquele momento, igual você falou, com aumento do batimento cardíaco. Sim. Ela vai lembrar, às vezes, do cheiro de alguma coisa que aconteceu no momento, vai ter uma nitidez, assim, do... Ela consegue relembrar aquele cenário? Vai relembrar, exatamente. Roupas, a roupa que ela estava usando na hora, se fosse o que aconteceu, quem é que chegou, o ambiente que ela estava. O ambiente que estava, e devagar vai relembrando, até chegar como se estivesse exatamente naquela situação. Tá? Agora, aí a coisa fica tensa, né? A coisa fica tensa. Aí que entra o cuidado do terapeuta. Tá? Por quê? O nosso corpo esquece, às vezes, de um evento traumático. Não é por mal, é para a nossa defesa. É para a nossa sanidade. De defesa, né? Para a nossa sanidade mental. Sim. Por quê? O processo traumático foi tão traumático que, se você ficar lembrando dele toda hora, a dor vai ser tão grande que a sua sanidade mental vai ficar comprometida. Né? Então, muitas pessoas perguntam, por que relembrar? Por que voltar numa situação traumática, já que o meu corpo já esqueceu? Por quê? O corpo esqueceu, mas os registros no seu corpo, o registro no emocional fica. Então, daquele trauma, alguma energia ele não foi processada, alguma emoção, pensamento, imagem não foi processada, e o seu corpo fica travado em algum momento. É possível apagar esse momento? Então, por exemplo... Você bota numa caixinha e deixa ela guardada? Geralmente, sim. Por exemplo, eu sou uma criança que vi a minha mãe sendo agredida pelo meu pai em vários momentos. Tá? Então, aquilo ali, muitas das imagens vão sendo apagadas do meu inconsciente. Para quê? Para que eu cresça de uma forma mais leve.
né? Não preciso ficar lembrando disso o tempo todo. Mas um registro, às vezes, vai ficar, e às vezes eu vou ter um programa na minha cabeça, por exemplo, homem não presta. E aí, quando eu cresço, ou eu arrumo homens que não prestam, porque eu já tenho esse programa na minha cabeça. Na minha cabeça não existe homem que presta, vai ter um homem que não presta. Tá? E a pessoa procura aquele exatamente que não presta. Vai procurar aquele que não presta. Você já viu aquela mulher que tá lá com o homem que não presta, ela consegue separar e todo mundo, que bom, separou. Aí arruma outro igual. Daí um mês ela tá com o outro igualzinho. Fala, mas como que é, gente? É dedo podre? O que é isso? É aquele programa que foi inserido. Tá? Então, assim, ela não vai lembrar. Por que você tá escolhendo só esse tipo de homem? Eu não sei, só aparece isso pra mim, eu não sei o que é. Isso é muito interessante falar, assim, né? Eu não sei o que é que eu tenho, o que eu tenho de errado. A pessoa não tem nada de errado. Tem um imã que só atrai coisa ruim, não né? É? Eu só atraio isso, coitado de mim. Então, aquela posição de vítima, porque parece mesmo, né, que a pessoa tá sendo vítima mesmo ali de aparecer só vítima dela mesma, né? Vítima dela mesma. Mas o inconsciente dela guardou, conscientemente ela não se lembra dos fatos. Então, quando eu coloco alguém nesse tipo, que chega pra mim e fala assim, eu acho que os homens não prestam. Tá? Então, vamos ver como que é isso. Vamos pra regressão. Volte no primeiro momento que você teve um trauma, que você pensou exatamente essa frase, o homem não presta. E aí as coisas vão aparecendo. Sabe? Aí sim ela vai lembrando dos fatos. Realmente meu pai brigava com minha mãe, ele gritava. Nossa, teve um dia que meu pai empurrou minha mãe. E aí eu tive certeza de que os homens não prestavam. Porque ele, na minha cabeça de criança, ele é meu herói. Sabe? A minha mãe era o máximo pra mim. Como que meu pai fez isso? Nossa, eu tô ficando louca. Porque criança, ela não consegue entender. Ela não consegue ter essa codificação, sabe? Essa abstração que o adulto tem. Então, como se desse um bug ali, é demais para ela entender. É demais. Então, o que o inconsciente faz? Ele esconde aquele ali que é demais, mas o registro fica. Essa premissa da mulher escolher um homem parecido com o pai, ou o homem escolher aquela mulher parecida com a mãe, é comum isso acontecer? Sim. É fato mesmo? Sim. O padrão de crescimento, na infância, os registros ele ficam muito fortes ali, sabe? Então, naquela família que ele é criado, é muito fácil a gente repetir os programas que estão nos nossos pais, né? Que tá ali inserido na família. A gente aprende ali como sobreviver, a gente aprende como se comportar e inconscientemente depois a gente vai reproduzir isso na vida adulta sem perceber. E assim a gente vai sobrevivendo. Mas o importante é você conseguir desvencilhar disso e começar a viver. Falar, essa parte não é minha, é da minha mãe. Essa parte não é minha, é do meu pai. Mas você precisa de uma terapia para isso, né? Sim. Porque senão não vai conseguir nem perceber essa situação. Não vai nem perceber. Claro, assim, eu não falo a terapia é a única forma da pessoa ter uma evolução no mundo. Claro que não, né? Sim. Não é a única forma, mas é uma grande forma. Mas é um caminho a seguir, né? É um caminho a seguir. Sem terapia... Com terapia já é difícil, né? Imagina sem... Fala.